Está começando mais um Ao Pé da Letra. Uma estrela brilha, a leveza da brisa sopra, vozes tentando dizer a lição a aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador, criaturas do mar. A beleza da ave a voar, até o tatu de jardim tem razão de existir. Essa voz de criança que ri dentro de mim. Tudo está no seu lugar. Essa música me emocionou muito, porque cada vida merece ser vivida, na sua condição, no seu estado, no seu processo evolutivo. E quando a gente verifica a natureza, os insetos, os animais, as plantas, os vegetais, não é? A própria natureza, né? As pedras, as águas, a gente percebe que isso tudo tem uma finalidade imensa dentro do nosso processo evolutivo e que talvez nós, seres humanos, somos os que menos se apercebem do seu papel, da sua função nesse contexto. Dias atrás eu ouvia um monge
fazendo uma reflexão muito interessante. Que se os insetos, mais ou menos assim, se os insetos desaparecessem do planeta, a vida do homem duraria talvez 2, 3 anos, no máximo. A vida humana na Terra desapareceria, seria uma consequência desastrosa nós não termos mais, para dizer apenas, dos insetos. E aí ele fez uma comparação que me deixou pensando, e essa música me trouxe essa mesma recordação. E se o homem desaparecesse da Terra, qual seria a consequência para o planeta? O planeta floresceria. Porque as plantas tomariam conta das cidades, os animais, os insetos continuariam cumprindo a sua função. É preciso que nós desenvolvamos uma consciência ecológica muito mais profunda, de que nós somos os grandes beneficiários de um contexto que a gente compreende muito pouco. Existem funções na vida dos insetos, das plantas, dentro de um processo evolutivo que nós estamos aproveitando e que não somos os únicos destinatários. Ora, se a vida humana na Terra desaparece e não acontece nada com o planeta, em termos de florescência, muito pelo contrário, as consequências seriam até mais positivas, significa que o elemento humano aqui, ele está por uma concessão divina, ele está para que ele possa aproveitar no seu processo evolutivo e não destruir ou complicar a própria evolução. Então a gente precisa começar realmente a respeitar a vida alheia, né? A vida humana do próximo, mas também a vida dos outros seres viventes. E rever até essa questão de superior e de inferior, porque isso vai muito do ponto de vista, de um certo enfoque, né? Você vê uma sociedade aqui, ele coloca aqui, por exemplo, as abelhas. Quando a gente observa a organização social das abelhas, a gente fica impressionado. É como se fosse, e os espíritos muitas vezes trazem essa ideia, um ser único, coletivo. É uma unidade formada por vários elementos, mas uma unidade, assim como nós, seres humanos, somos uma unidade formada por células que são individualidades. A colmeia é uma individualidade, é um ser vivo, a colmeia em si, formada por individualidades, né? E que nesse processo de conjunto evolutivo, quem sabe no futuro, não formarão uma comunidade única, um corpo, né, coletivo, que dentro de milênios aí de evolução poderá se tornar ser consciente na condição que nós estamos. Que, aliás, essa é a previsão da evolução humana. Todas as pessoas, todos os seres se tornarão hominais, como os homens um dia se tornarão angelicais. Então é por isso que a gente precisa respeitar muito os seres viventes com os quais nós vivemos. Os animais, né, que convivem no nosso espaço. É preciso que a gente tenha uma atitude proativa em relação a isso. Não só acolher dos nossos lares os animais, mas também dar atenção e abrigo àqueles que estão na rua. É preciso que a gente modifique o olhar sobre os animais que convivem no espaço social nosso, porque eles estão nos ajudando muito mais do que nós imaginamos. Aliás, os espíritos superiores dizem que quando nós cuidamos de um animal, um cão, um gato, um cachorro, aqui coloca o guará, coloca o tatu de jardim, né?
nós estamos fazendo, na verdade, um ensaio para sermos um dia anjos de guarda. Ou seja, nós estamos tutelando um ser vivente, e que esse é um ensaio para nós, para que um dia a gente tenha condições de tutelar seres mais complexos como o próprio ser humano. Então a visão nossa, enquanto espíritas, de realidade espiritual, todos têm um princípio vital. Todos têm um princípio, não é, que vão se tornar elementos inteligentes nesse processo de nascer simples, sem conhecimento, não é, para um progresso espiritual. Essa é a única fatalidade que existe. Então essa música Vida, ela revisita pontos importantes dessa lição que a gente precisa aprender, que é exatamente aprender muito a conviver uns com os outros. Toda vida merece ser vivida. Isso não quer dizer que a gente não deva matar os insetos? Às vezes não. Às vezes a gente tem que deixar o inseto ir, ele seguir a vida dele. Nem sempre ele está nos prejudicando. Nós é que às vezes estamos avançando para um espaço que não deveríamos estar avançando. E avançamos muito. Claro que aí nós temos a questão de alimentação, né? Existem questões complexas, mas é preciso que a gente tenha sabedoria no trato das questões, a fim de que a gente redimensione o uso, né, dos seres que estão junto conosco, nos auxiliando no nosso progresso. Então essa é uma visão mais transcendente da vida que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui com a doutrina espírita. E que essa música, ela vem nos ajudar a enxergar que realmente todos os seres estão colaborando, estão num processo de evolução. Tem vidas que duram 6 horas, tem vidas que duram séculos, não é? Mas todas elas estão engajadas nesse processo em que Deus permite que a gente evolua para ir adquirindo todo o saber, toda a ciência, todo o amor, todo o conhecimento.